Bora lá, galerinha, países que podem surgir nos próximos anos do canal do DGP Mundo, gente. Mais um vídeo aí, parte um, inclusive, né? Mais um vídeo dele que eu tô trazendo aqui pra vocês. Um vídeo bem interessante aí. Vocês sabem, tô trazendo um vídeo meio aleatório dele aí durante a semana. E países que podem surgir nos próximos anos, né, cara? Interessante. Vamos ver aí, né, cara? Eu acho que o Kosovo não vai ser citado, mas se for, se preparem aí pra mais um rage do Vani, do ex-canal Vani Reage, agora só Vani. Enfim, vamos ver, cara, o que ele vai colocar aí no meio. País que podem surgir nos próximos anos. Catalunha, talvez. Mas não sei, cara. Tô curioso com o que ele vai colocar aí, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva. Se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do nosso servidor do Discord tem na descrição também. Se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vamos embora, sem muitas delongas, ver que países são esses que podem surgir nos próximos anos. Bora! Na história do mundo, vários países foram criados, divididos, se juntaram uns com os outros ou Eu adoro acabaram. ver, Por adoro ver esses vídeos de evolução do mapa, assim, exemplo, um dos países com as mais novos bandeiras. do mundo, que foi um dos últimos a surgir, foi o Sudão do Sul, onde seus habitantes em 2011 foram para as urnas para votar se Se você, ficariam se você desconsiderar o Kosovo, ainda é o país mais novo, eu ou acho, não né? Ou não. no Sudão. O resultado foi de 98% para sim. Porém, não Ok. pense que o processo de separação de um país é tão fácil assim. Na verdade, fazia tempo que o povo do Sudão do Sul lutam pela sua independência. Inclusive, eles passaram por uma guerra civil que Tiveram que pegar em armas, né, cara? Infelizmente, geralmente quando você ah, quer ter uma nova nação, às vezes acaba sendo o único jeito, né, durou mano? por 25 anos contra o Sudão. Mas infelizmente o novo país está passando por vários problemas sociais e econômicos. Sem falar que houve bastante bagunça na hora de demarcar a fronteira com o Sudão. E fora que um país sem uma saída pro oceano é sempre uma situação complicada. A gente sabe aí, né, cara, que geralmente um país. É muito raro aí, poucos, né, cara, Suíça, por exemplo, mas é uma situação muito diferente, né? São poucos os países que não têm acesso ao mar que conseguem de fato gerar riqueza, né, cara? É complicado, mano. Do norte, né, o que é o Sudão antigo, pois há bastante petróleo na área. Atualmente o país entra em Interessante. uma nova guerra civil, somente o Sudão, e o motivo dessa nova guerra civil é o mesmo que houve com o Sudão normal, que houve a separação do Sul, motivos étnicos. In South Sudan, where hundreds have been killed in fierce fighting. The violence started Thursday in the capital of Juba. At least 270 people have been killed in battles between the rivaling factions. Enfim, então não é tão Caramba, fácil né, cara? assim, e a África tem um grande problema, porque eram várias tribos que acabaram sendo forçadas pela Europa a se juntar como país. É, é, E no é o que eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, né, cara? Na África, no fim do período colonial ali, que a Europa tava colonizando aí agora, né, mano, nos anos 60, 70 aí, cara, 50, o você teve ali era tudo meio que separado era colônias, né, cara? E, tipo assim, eu acho que os caras que estavam colonizando a área não eram muito assim, não estavam muito ligando se as tribos estavam unidas ou não, ou os povos unidos ou não. Então, depois que acabou o período colonial, as fronteiras que ficaram basicamente eram as fronteiras da época do colonialismo. E essas fronteiras, elas unem povos que não fazem parte do mesmo povo, tipo, unem povos diferentes e separam o mesmo povo várias vezes, tá ligado? vídeo de hoje vamos falar de países que podem surgir nos próximos anos, Ok. surgindo de separação ou de junção de países. Lembrando que isso não vai Bora. acontecer amanhã ou depois de amanhã ou nem ano que vem, e são possibilidades, não quer dizer que vá acontecer, não quer dizer que vão definitivamente se separar, beleza? São os países que mais Nem tudo que pode vai, né? têm chance de surgir. Bora. Começando Espanha, pela Catalunha. Catalunha é uma nação subautônoma. É meio difícil de explicar o que é isso. Ela é tipo uma nação mais autônoma do resto do país, mas ainda faz Interessante. parte do país. Não sabia que ela tinha esse status especial, não. 7 E ela milhões. fica na parte nordeste Barcelona. da Espanha. Um dos principais motivos da separação são diferenças culturais e linguísticas também. Para quem não sabe, o espanhol Fala não é a única outro língua da Espanha. Se falam basicamente três. É castilhano, né? O que a gente chama hoje de espanhol, né? Na verdade, é uma das línguas da península aí. Da Península Ibérica também, né, cara? Mas hoje a região da Espanha, né? Você tem aí
asturiano, basco e tal. Só que é o que se tornou mais proeminente e tudo mais, né? Por isso a gente chama de espanhol, mas na verdade é o castilhano, né, cara? Que era da... línguas Acho lá, da que antiga é o coroa de galego, Castela, né? Mas que é eu até um acho... pouco parecido com o português, Aí eu já não sei direito, mas deve ser. o espanhol ou Não castelhano, sei tanto sobre a depende, história da Espanha. você escolhe qual que você quer chamar, e o catalão, que é falado nessa parte nordeste do país, que inclusive é onde fica essa parte... Asturiano e basco são alguns dialetos espanhóis, mas eu acho que o basco não, cara. Eu acho que o basco já é uma língua bem diferente também, cara. Igual o catalão, cara, mas eu já não tenho certeza. Deixa nos comentários. Já ouvi falar que o basco ele tinha até outra raiz linguística, cara. nordeste do país. Ou eu tô confundindo com outra língua. Que inclusive é onde fica a famosa cidade de Barcelona. Também há alguns motivos econômicos, até porque essa é uma parte um tanto quanto rica do país. E em 2014 houve mas aí são total, aí é total cultural, né, plebiscito, mano? onde os cidadãos votaram se queriam ou não fazer parte da Espanha. E 80% da população optaram por sim, sair da Espanha. Só que a Suprema Corte Espanhola declarou que a votação era ilegal. Então talvez nos próximos anos, quem sabe... Ou quando for fazer uma votação, faz igual quando fizeram lá no Pará pra dividir o estado lá entre Tapajós e Carajás. Faz uma votação e bota o estado inteiro pra votar, sendo que é óbvio que a parte ali que vai perder, entre aspas, território, vai votar pra continuar do mesmo tamanho, né, cara? Que foi o que aconteceu naquela votação. Aí vou fazer assim, né? Vou fazer um referendo entre a Espanha inteira, né? Daí toda a outra parte que não é Catalunha vai votar assim, não, pra continuar fazendo parte do país. E com mais luta do povo, eles possam sair e criar o seu próprio país, Genial. a Catalunha. Acho difícil de acontecer, cara. É possível, mas que nem eu falei, cara, de forma pacífica assim é complicado você conseguir Infelizmente é complicado você conseguir uma independência. Enfim, cara, sei lá, não sei se vale a pena também para a própria Catalunha se tornar independente. Sendo sincero, motivos. Sei lá, cara. Mas vai ser um país rico de toda forma ali, né, cara? Vai ser um país igual o Luxemburgo. Isso deve ser maior ainda, né, cara? Esse é o tamanho que da Bélgica, da Holanda. Enfim. Quem sabe? Tá difícil, acho que a Espanha não aceitaria. Bom, agora temos aqui Flandres. Flandres é uma parte, uma região da Bélgica, Valônia, né? que é a região norte do país, que vocês estão vendo aí no mapa agora. E é o seguinte, a Bélgica ela é meio que dividida em duas regiões principais. Flandres, parte norte. O Flandres eles falam holandês, na Valônia eles falam francês. E Valônia, que é a parte sul do país. E bom, as diferenças são bastante entre as duas, desde um pouco da cultura até mesmo na língua. Aí eu já vou falar na Bélgica, eu já tenho uma opinião bem diferente do que eu acho que a gente tem que virar país nenhum. A parte da Valônia fala francês. E Flandres fala a língua neerlandesa, fala francês. Porém, se não sabemos como ficaria essa divisão, sendo que o Bruxelas ficaria no território de Flandres. Flandres, Valônia e Bruxelas, capital. E Flandres fala a língua neerlandesa. Não é tão longe aqui, né? Tá? Flandres, mas eles falam em francês em Bruxelas, será por isso que ele tá falando isso? É só você colocar esse território como parte francês. Da Valônia, velho. E Flandres fala a língua neerlandesa. Acho que é assim que se fala o nome da língua. Que é a mesma língua dos Países Baixos, também conhecido extraoficialmente como Holanda, né? Que é o país que tá Holanda mesmo. Acima. Países Baixos E a história é o seguinte, no passado, me animei um pouco. A região da Valônia era bem mais rica do que a do Flandres. E eles desprezavam da Valônia, desprezavam tudo que vinha dos Eu queria visitar, eles não gostavam. A Bélgica. Então criou essa mágoa. Tinha mais vontade de visitar a Holanda, mas a Bélgica deve ser bonita também. Entre eles, sabe? O pessoal da Valônia não gostava mesmo, nada que vinha de lá. Eles que tinham que aprender a língua deles, né? No caso o francês e tal. E que isso? E o tempo passou e vamos se dizer que o jogo virou, não é mesmo? Hoje em dia, o Flandres é a parte mais rica do país e é a mais importante economicamente falando da Bélgica. Então tem sempre essa tensão entre esse pessoal. Então pode ser que eles acabem se separando, pois existe um certo desentendimento. Não é nada no nível de querer se matar, só são dois povos que não se dão tão bem, que vivem no mesmo país. Nada que, eu odeio de coração. Não chega a isso. Não me parece ter nenhum tipo de movimento nem nada, mas eu tenho uma opinião diferente sobre isso daí, mano. Mas pode
O que é isso? Tira isso daí, ó. Governantes de uma região e da outra. Tá com o tesourinho de fora, cara? Tá com o negocinho de fora. Muitos afirmam também que não precisa chegar a esse ponto de se separar. Não precisa tem que separar, tudo, tem que separar. Ter mais autonomia da região. Porque apesar da região Flandres gerar mais dinheiro, essas coisas, a outra ainda é uma região muito importante. Eles queriam um pouco mais de autonomia, não precisaria necessariamente se separar, só ser mais autônomo da sua região. Então, ou pode se separar, ou pode simplesmente, como eles realmente querem, que seja mais autônomo. Cara, minha opinião aí sobre Flandres, Valônia e Bélgica é a seguinte, cara. A Bélgica é um país aí que, na minha opinião, cara, tem que metade aí virar Holanda e metade virar França, cara. Imagina se você criar mais 2 países ali. Ah, Deus o livre aí, pelo amor de Deus, cara. Essa Bélgica aí, com todo respeito aí aos belgas aí do canal, cara, olha, pra mim não faz o menor sentido, cara. É igual você aqui no... Se tivesse um país ali... Vamos dizer que o Paraguai... Não, tem que fazer um negócio mais interessante. Vamos dizer que você pega uma região ali, Cochabamba, na Bolívia. Eu acho que... Eu não sei qual região ali. Santa Cruz, sei lá, alguma região aí da Bolívia. E você pega o Mato Grosso do Brasil, une os dois e faz um país, sabe? Que meio a meio, metade fala espanhol, metade fala português. Por que não continua sendo metade... Bolívia e metade Brasil, sabe? Pô, pra que essa Bélgica aí? Com todo respeito aos belgas aí, cara... Sorte que eu fiz a playlist Bandeiras antes, então teria caído vários pontos aí, né, cara? Que eu levei na questão histórica, foi fator de pontuação naquele vídeo também. Tá louco, mano. Nada a ver, né, cara? Agora temos um caso aí que pode acontecer nos próximos anos, é um dos mais prováveis que aconteça, que é a Escócia. Bom, a Escócia, ela é um país... entre aspas, vamos dizer assim, que faz parte do Reino Unido. O país, mas não é, né, cara? É tipo não sei, não é como se fosse um estado, né? Que eu acho que tem muito mais autonomia do que um estado, mas é um território, né? Dá pra dizer assim. Quando eu era um pouco menor, eu não entendia muito bem essa parada do Reino Unido e Inglaterra. Tipo, eles são o mesmo país, como é que é? Escócia? Como assim? Escócia... É o mesmo país, cara. Só tem um país que é Reino Unido, na verdade, né? Só tem um país que, de fato, que é Reino Unido. Só que a gente confunde muito Inglaterra, Escócia, a gente fala essas coisas porque no futebol é Inglaterra, Escócia separado, né? Mas é o país que existe é Reino Unido, né? Faz parte do Reino Unido. Grã-Bretanha, mas Grã-Bretanha não é Inglaterra? Inglaterra é a ilha, né? Então eu vou tentar explicar para as pessoas que não sabem. Eu sei que muitos, talvez, de vocês sabem como é que é, mas tem pessoas que não entendem. É o seguinte, o Reino Unido é uma união entre 4 países principais. Há o país de Gales, a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte, tá? O Reino Unido é um país, tá? Não é bloco, nem nada. É um país. Tem a antiga bandeira da Irlanda do Norte, mas não é antiga não, a DGP. Os caras usam até no futebol essa bandeira aí da Irlanda do Norte. Eu acho que não é antiga não, cara. Eles usam até hoje. O Reino Unido é um país, tá? Não é bloco, nem nada. É um país. Só que dentro dele tem mais países. Grã-Bretanha não é um país. É simplesmente o nome da ilha, onde ficam o país de Gales, a Inglaterra e... a Escócia, tá? Grã-Bretanha, a ilha da Grã-Bretanha, toda aquela ilha. A mesma coisa com a Irlanda. A Irlanda do Norte não faz parte da Grã-Bretanha. Mas não faz parte da Grã-Bretanha e também não faz parte da Irlanda, né? Fica na Irlanda do Norte, fica na ilha da Irlanda, mas faz parte do Reino Unido, que fica na Grã-Bretanha em grande parte, né? Mas faz parte do Reino Unido. Caraca, que loucura. Entende? No passado... essas duas ilhas, a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda do Norte, eram o Reino Unido, as duas. Outra que também podia continuar sendo o Reino Unido, né, cara? Todas elas formavam o Reino Unido. Se chamava Reino Unido da Grã-Bretanha. A Irlanda é um país legal, até a Irlanda tem sua cultura, e tem suas identidades, né, cara? Tem bagulho de trevo, tem, como é que fala aqueles... não são duendes, tem aqueles bagulho gnomos, né, cara? Então você é um país ainda que, pelo menos, bem que aparentemente os gnomos são mais frequentes do México, né? Pelo conhecimento que a gente tem aqui no canal, né? Enfim, cara. Sei lá, né, cara? Espero deixar um like, se inscreva no canal e não custa nada, gente. Por favor, tá? Chegaram até a metade do vídeo, que façam isso de coração pra não esquecerem depois, que vai estar me ajudando demais e me permite continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, tá bom? Bora. Só que a Irlanda, ela era uma das partes mais pobres da Europa, inclusive nesse tempo. E
Lá isso? Não sabia disso, acabava, não. a maioria dos recursos estavam indo Mas a divisória aí da Irlanda e do Irlanda do Norte é questão religiosa, né, cara? Não sei qual aí é protestante, qual é católica? Eu não lembro mais. A Irlanda é católica? Eu não sei. É uma divisória religiosa. sempre para a Inglaterra. Então eles acabaram decidindo por se separar. A parte norte da Irlanda acabou não se separando, pois existiam vários imigrantes da Escócia lá. Essa é a história, basicamente. Facts. Então aí a Irlanda virou uma república, República da Irlanda, e o Reino Unido continuou sendo o Reino Unido, né? Os 4 países ali que sobraram dessa união. Porém, há algum tempo já também vem... E se você juntar um mapa da Irlanda com o mapa da Inglaterra e botar a Irlanda de ponta cabeça, você forma um mapa de Westeros, sabia, cara, do Game of Thrones? Isso que é conhecimento aqui que vocês esperavam nesse a vídeo, possibilidade, né, da Escócia se separar. Tanto que em 2014 houve um que coisa vem ridícula isso daqui, vindo a cara. possibilidade da Escócia se separar. Nossa Tanto que em 2014 houve um plebiscito oficial, Protesto mais... Putz, cara, que... tá? E 55% da população da Escócia votaram em permanecer. 55, hein? Bem acirrado. Então eles acabaram permanecendo da parte da União. Mas o plebiscito ser aceito não tem nada a ver com o país ser criado, né? Não necessariamente isso vai acontecer, né? O plebiscito só foi votado, tá, e aí, agora? Que se isso acontecesse hoje em dia, provavelmente o resultado seria bem diferente. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar do Brexit na TV, saiu em todos os lugares. O que é o Brexit? É a tentativa de saída do Reino Unido, esses 4 países, da União Europeia. Tá, não tinha rolado nessa época ainda. Nossa, isso daqui é tão... Esse vídeo é antigo, né, cara? A União Europeia não é um país, é só um bloco. Spoiler, nenhum desses países aconteceram, né? Vamos ver se tem algum país aqui que vai acontecer. Spoiler, não vai ter nenhum. Econômico, só que eles Até voltaram o fim desse pra vídeo, sair. Né, que já aconteceu no caso. Mas não é só um bloco econômico normalmente. Por exemplo, se você é de Portugal, você pode muito facilmente morar na Inglaterra sem... Don't swallow Dave's pork pie? O que isso significa, você cara? só vai lá, compra sua casa e mora em qualquer lugar, de qualquer país que faça parte da União Europeia. Então não é só um bloco econômico, tecnicamente falando, é um bloco bem mais avançado. Quase um país, mas ainda está um pouco longe. Enfim, voltando ao assunto, se essa votação fosse hoje, provavelmente a Escócia votaria em sair. Por quê? Porque a maioria dos escoceses querem permanecer na União Europeia. E a maioria dos ingleses, galeses, né? E um pouco da... Eu pensando assim, mentalmente eu diria, tipo, se você me perguntasse, eu falaria, eu acho que a Escócia gostaria mais de ficar fora, né, da União Europeia, porque eu geralmente, como é uma região do interior, geralmente a gente sempre pensa que as regiões do interior vão ter votos mais conservadores, por assim dizer, não quero imigrantes, não quero não sei o quê, então, sabe, vou votar para permanecer fora da União Europeia. Isso que é o contrário, né? Aparentemente a região da Inglaterra, que é mais populosa, votou a favor da saída, né? Talvez seja pelo fator de que os imigrantes... Que a gente sabe que o grande fator aí desse Brexit, essas coisas aí, são por causa de imigração, né, cara? E os imigrantes, quando vêm, certamente vão para as grandes capitais das cidades da Europa. Então, pode ser por isso que a região ali da Inglaterra mesmo votou para saída, né? Enfim. Da metade, mais ou menos, da Irlanda do Norte. Olha, é bem curioso mesmo, né? Bem curioso, cara. Mas Londres votou a favor, né? Eu acredito que seja Londres, né? Em hiperfoco. Sair da União Europeia. Norte ficou meio dividido. Peso pra ficar, Vocês estão vendo esse mapa aí? Curioso. É o mapa da votação. São as regiões de interior, mas regiões de interior da Inglaterra, né? Interessante. Então, essa parte em azul... Com certeza é muito mais populosa do que a Escócia, né? A votação em permanecer na União Europeia. E você vê que praticamente toda a Escócia votou. Toda, né? Curioso. Em azul. A maioria. E você vê que a parte vermelha, praticamente toda a Inglaterra votou em sair. Menos Londres, que por algum motivo quis ficar. A maioria dos votos, tô falando, né? Então. Assim, cara, não é um motivo forte ainda pra separação do país. Vamos ser sinceros, assim, votaram. Tem questões, assim, permanecendo um bloco econômico, coisas que mudaram. Mas não é como se fosse um motivo forte ainda pra um país se separar, na minha opinião, cara. Isso acabou gerando uma certa discussão, pois a votação acabou ganhando
51% de todo o Reino Unido Nossa, voltou a 51, sair, cara. ou Nossa, seja, mas foi provavelmente o Reino Unido vai deixar a foi União na Europeia. beiradinha, né, E os cara? escoceses Caraca, não que gostaram doideira. disso. Então, no próximo plebiscito, se houver, provavelmente Spoiler, não teve. Eu acho que não lembro de ter outro a plebiscito. Escócia vai se separar do Reino Unido para se juntar novamente à União Europeia. Isso é muito provável que aconteça. E talvez aconteça com os outros países. E o Reino Unido Desunited Kingdom. será dessa vez desunido. Ah, não queria. Pô, não queria que o Reino Unido se desfizesse aí, pelo menos a ilha aí, né, cara? Porque a bandeira é tão bonita, né, cara? Vai perder a bandeira mais icônica da Europa lá, que ganhou na minha tier list, vai acabar se desfazendo, né, cara? É o mundo, é o fim do mundo, né? É o sinal dos tempos mesmo, né, cara? Vai ficar só aquelas bandeiras tricolor lá. Bom, agora temos aqui a Coreia. Vou fazer uma bandeira de 3 cores pra Escócia também, só o que me falta. A Coreia, cara, faz tempo que a Coreia foi um país só. Em 1910, o Japão resolveu invadir a Coreia. Invadiu e controlou os sul-coreanos. E ficou nisso até 1945, quando o Japão perdeu a guerra para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos ter explodido 2 cidades japonesas. Eles desistiram e tiveram também que sair da Coreia. Depois disso, foi quando houve aquela parada entre comunismo versus capitalismo, socialismo versus Guerra capitalismo. Fria. E isso afetou justamente a Coreia. E ela acabou se dividindo em duas: a Coreia do Norte, comunista, Coreia do Sul, capitalista. Uma aliada da União Soviética, Coreia do Norte, e também da China, e a outra aliada dos Estados Unidos e dos países capitalistas. Então ficou nessa até hoje. Bom, e a história não foi só essa. Essa reunião aí me parece estar mais longe do que nunca hoje em dia, né, cara? Dividiram e beleza. Infelizmente, Houve né? guerras. As duas Coreias, na verdade, sempre Mas quiseram... Chico, eu acho que ia vomitar. Eu acho que ia vomitar aqui, cara. Que bandeira de unificação é essa, cara? Que é isso? O que é isso? O que é isso aqui no meu vídeo? O que é essa bandeira, cara? Acabou. Que as duas Coreias permaneçam separadas para a eternidade. Por essa bandeira com... Maldita bandeira com território, cara. Ainda não tem nem nada. É só o território rosa, cara. Azul, sei lá. Dividiram e beleza. Houve guerras. As duas Coreias, na verdade, sempre quiseram se reunificar. Só que cada uma com a sua imagem. Por exemplo, a Coreia do Norte quer se reunificar com a do Sul, mas ela quer que tudo seja comunista. A do Sul quer que tudo seja capitalista. Então fica nessa coisa. Inclusive, isso gerou a famosa... Então uma boa bandeira já é um começo, né? Guerra das Coreias. Houve ali uma tensão, pá, até que em um tempo onde o exército sul-coreano estava um pouco fragilizado, pois os Estados Unidos não estavam lá, a Coreia do Norte resolveu invadir e quase tomou a capital sul-coreana. Só que aí os Estados Unidos entrou novamente e expulsou eles e pararam ali na paralelo divisão alguma dos dois coisa. E os Foi Estados paralelo, Unidos sei até lá, não pensou em lembro qual tentar paralelo que é. tomar o De norte. novo, né, cara? Esse prédio aqui da Coreia do Norte é muito maneiro, né? Isso aqui não dá pra negar. Independente da sua opinião aí sobre a Coreia do Norte, esse prédio aqui é uma doideira, cara. Né, para acabar com a influência comunista. Só que a China, não querendo ter um vizinho capitalista do lado, falou que se invadisse vai entrar na guerra também. Então houve a famosa Guerra das Coreias, onde vários soldados coreanos, sul-coreanos, norte-coreanos, americanos, enfim, morreram bastante pessoas lá na Guerra das Coreias, até que acabou num tratado que não foi assinado, mas que é respeitado até hoje. Só que ainda assim existem bastante tensão entre as duas Coreias. Existe muita vigilância entre as fronteiras entre os dois países, mas quem sabe num futuro, provavelmente... É um futuro distante, né, cara? Parecia que essa união chegou até um tempo atrás, parecia que tava rolando, começaram a rolar um papo aí e tal, uma conversa, mas uma conversa, claro, muito distante ainda. Mas hoje em dia parece que isso daí, realmente, até saiu umas notícias aí, enfim, que os caras fazendo coisas na fronteira e tal, então tá longe. Não vai acontecer, cara. Não vai, infelizmente não vai acontecer. Não da forma que a gente gostaria, né? Que é os caras conversando e chegando a um consenso aí. Isso não vai acontecer, duvido. O que vai acontecer é se um dia eles continuarem aquilo que começaram lá
lá no século passado, né, cara? Enfim, mas espero que não aconteça, né, cara? Só pra acontecer isso, é melhor continuar separado, vamos ser sinceros, né? As duas Coreias não se reunifiquem novamente. Só não vamos saber em qual imagem, né? Se vai ser na do norte ou na do sul. Ou se isso pode até gerar uma possível terceira guerra mundial, como quase gerou a guerra da Coreia no passado. Literalmente, qualquer guerra acontece no mundo hoje em dia, as pessoas, terceira guerra mundial. Agora temos aqui a Groenlândia. Pra quem não sabe, a Groenlândia Groenlândia é um é essa território grande ilha de gelo que fica perto Território do da Canadá. Dinamarca, né? Porém, a Groenlândia não é um país. Ela é uma região autônoma, entre aspas, da Dinamarca. Só que ela ainda pertence à Dinamarca. É um território ultramarino, né, cara? Igual aí as Falklands são do Reino Unido, por assim No dizer. caso, a Ou as Groenlândia, Malvinas, ela se não você for foi assim argentino. como, por exemplo, o Brasil. O Brasil foi uma colônia de Portugal, só que nós declaramos independência aqui, aí se dividiu e tal. É, mas eu acho que tem o status, a Groenlândia tem o status que o Brasil tinha, por exemplo, na época do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né, cara? Que foi aquele período lá que o Dom João tava aqui no Brasil, No né? caso da Imagina, Groenlândia foi um processo assim, eu acredito que seja um território igual, por exemplo, hoje a Guiana Francesa é da França, sabe? Um território ultramarino, mais né? lento, né? Tipo, ela foi ficando mais autônoma aos poucos e daqui uns anos provavelmente ela será reconhecida como um país, coisa que ela não é agora, tá? Mas provavelmente daqui a alguns anos ela será realmente conhecida como país. Bom, e a Groenlândia, eu não por mais duvido que não, você cara, mas pense sei que lá, não tem tem nada uma na grande Groenlândia, população, não, na verdade cara. a população é pequena, apenas 60 mil habitantes. Cara, é bizarro isso, né, cara? 60 mil habitantes, né, cara, num país daquele tamanhão, né, cara? É uma loucura. Pra quê? Ah, cara, não vale a pena virar independente, não, cara. É melhor continuar sendo parte da Dinamarca, sendo sincero aí. Pelo menos rola uma grana, rola não sei o quê, né, cara? E com todo respeito, a Dinamarca é um país que eu acho maneiro, né? Eu acho o nome maneiro, eu acho a bandeira bonita. Enfim, né, cara? Groenlândia, pô. Mas, enfim, tem países que tem bem menos, né? É, Então isso ela é um pode sim fato. se tornar um país nos próximos anos, um país independente. Ok. Nice. E sim, gente. Deixa nos comentários se vocês acham que algum desses países aqui pode rolar. Sendo sincero mesmo agora, eu acho que talvez a Catalunha consiga um dia. Mas não vai ser fácil. A Bélgica não vai se separar. Duvido, impossível. A Bélgica já é um país há muitos anos, então impossível. A Escócia separar do Reino Unido parecia que era algo mais provável há uns anos atrás, né? A época que ele fez esse vídeo parecia algo mais provável. Hoje em dia eu não vejo mais essa conversa tanto. A Coreia do Sul e do Norte não vão se unir, não da maneira que a gente quer, pelo menos. E, e a Groenlândia é possível realmente se tornar um país, só que, pô, a Groenlândia, com todo respeito à Groenlândia aí, cara, se eu fosse isso, continuava sendo parte da Dinamarca, cara. Enfim, se puder, deixa um like, inscreva no canal, tem de todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.